Vamos abrir a Bíblia na carta de Paulo aos Coríntios, na primeira carta, na primeira epístola, no capítulo 3. Capítulo 3, de 1 aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Enquanto os irmãos procuram, pode pôr no telão também. Enquanto os irmãos procuram, eu quero falar o que eu falei a semana passada, irmãos. Esses assuntos, normalmente eles são tratados em sala de aula ou em seminário de escatologia. Então é muito raro se pregar isso que nós estamos pregando aqui em um culto de domingo. É mais estudo, como eu disse, sala de aula, curso teológico ou seminário de escatologia. Mas, irmãos, é um assunto muito importante. Nós estamos vivendo o final dos tempos. E isso que nós estamos falando aqui, semana passada eu falei o que acontece depois da morte, e agora eu vou falar o que vai acontecer depois do arrebatamento. O tribunal de Cristo. Todos nós, se Deus quiser, todos nós passaremos pelo tribunal de Cristo. Então vamos lá, 3 de 1 Coríntios, versículo 8 até o 15. Isso, eu vou ler lá com os irmãos, me ajudem aí. 3:8 até o 15. O que planta e o que rega ministram de acordo com um propósito, e cada um será premiado, galardoado, segundo o seu próprio trabalho. Essa é a recompensa das obras. 9. Porquanto nós somos colaboradores de Deus, vós sois a lavoura de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi outorgada, eu, como prudente construtor, lancei o alicerce, o fundamento, e outro está edificando sobre ele. Entretanto, reflita bem, cada um como constrói. Olha para mim aqui, irmãos. Nós estamos em construção. Reflita bem, olhe bem como é que vocês estão construindo. Vamos lá. Porque ninguém pode colocar outro fundamento além do que está posto, o qual é Jesus. O alicerce já está lançado, é Cristo. Agora nós vamos trabalhar em cima desse alicerce. Nós vamos construir. Todos nós estamos construindo em cima do alicerce chamado Cristo. Ninguém pode pôr outro fundamento. É só Jesus. Agora, o que nós estamos construindo e da forma que nós estamos construindo vai passar pela prova, vai passar pelo fogo. Vamos ver. Se alguma pessoa edifica sobre esse alicerce, utilizando, aqui Paulo, ele destaca 3 materiais que suportam o fogo: ouro, prata, pedras preciosas, e 3 materiais que não suportam o fogo: madeira, feno ou palha. Só um pouquinho. Temos o alicerce, estamos construindo. Cada um de nós está construindo. Tem pessoas que estão construindo com ouro. Tem pessoas que estão construindo com prata. Tem pessoas que estão construindo com pedras preciosas. Tem pessoas que estão construindo com madeira. Tem pessoas que estão construindo com feno. E tem pessoas que estão construindo com palha. Vamos ver o que vai acontecer. Sua obra será manifesta, porquanto o dia a trará luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se a obra que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Se a obra de alguém se queimar, este sofrerá prejuízo. Ainda assim será salvo, como alguém que escapa por entre as chamas do fogo. Pode sentar e preste atenção, irmãos. Preste atenção. Essa é uma palavra importantíssima para nós.
Nós estamos em construção. Aquelas pessoas que forem salvas, então o que vai acontecer com a igreja? Muitos vão subir e muitos vão ficar. Estou falando da igreja de uma forma geral. Já falei isso aqui. No dia do arrebatamento, os que são verdadeiros adoradores, esses vão subir. Aqueles que vão na igreja passar tempo, cumprir uma religião, vai ficar. A igreja que subir, tem a igreja que vai ficar e tem a igreja que vai subir. A igreja que for para o arrebatamento, ela vai ser levada direto para o tribunal de Cristo, que é esse aqui. Esse tribunal não é o juízo final lá de Apocalipse 20. Lá é o juízo final, o trono branco. Lá só vai bater um martelo para mandar as almas para o lago de fogo, as almas que estão no Hades, que eu já falei semana passada bastante aqui. Então, esse tribunal de Cristo não é o juízo final. Olha aqui, igreja. Olha aqui. Nós enfrentaremos um juízo. Não para sabermos se vamos ser salvos ou não. Nós já cantamos aqui, nós somos salvos pela graça. Nós não seremos julgados para saber se vai para o céu ou para o inferno. Não é isso, nós já fomos julgados em Cristo. É assim, ó. Presta atenção. O mundo já está julgado, eu já falei isso semana passada, João 3,18. O mundo já está condenado, Deus já encerrou tudo debaixo de pecado. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, todos. Então Jesus veio para salvar. Por isso que diz a Bíblia que Ele não veio para condenar, porque já estávamos condenados. Ele não veio destruir ninguém, porque já estávamos destruídos. Ele veio para salvar. Então esse juízo não é para saber se nós vamos ser salvos ou não. Porque quando nós aceitamos Jesus, todo o julgamento que era contra nós caiu sobre Ele. Então Ele tomou o nosso lugar. Então tudo que era contra nós foi sobre Ele. Então a igreja é salva. A igreja não vai passar por esse juízo. Mas ela passa no caso de quem já morreu, ressuscitará, vai passar da morte para a vida. E quem estiver vivo será transformado e arrebatado. Mortos e vivos encontrarão o Senhor nos ares. A igreja vai encontrar o Senhor nos ares. Lá no céu, a primeira coisa que vai acontecer com a igreja é esse tribunal de Cristo. O que será julgado? As nossas obras. O que nós fizemos? Por que nós fizemos? E como nós fizemos? O que fizemos? Por que fizemos? E como fizemos? E nós estamos aqui construindo com esses 6 tipos de materiais que Paulo lista aqui em Corinto: ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. Tudo isso vai ser provado no fogo. Quem construiu aqui na terra, quem trabalhou para Jesus aqui na terra, com esses materiais preciosos, que suportam o fogo, lá no céu vai receber galardão de tudo que fez. Mas se a obra queimar, porque não foi feita com amor, não foi feita com dedicação, não foi feita com zelo, não foi feito com coração, vai se queimar. Aquelas pessoas, por exemplo, eu vejo aqui, irmãos, tem gente que só vem na escola dominical quando é dia da escala. O dia que não está na escala não vem. Ou seja, só vem por causa da escala. Se não tivesse escala, não viria. Então tudo isso vai ser julgado. Vai ser colocado diante do juiz. Se você faz as coisas para Deus,
com amor, ou faz de qualquer jeito, ou porque é obrigado, porque é o líder do departamento, porque faz parte de tal ministério, e aí vai. É o obreiro, é o pastor. Irmãos, não se enganem. Não se enganem. Aos olhos humanos, a pessoa de maior destaque aqui na terra, na igreja, é o pastor. Aos olhos humanos. Mas, irmãos, muitos que são anônimos terão maiores recompensas do que o pastor, que está com o microfone na mão, que está sempre em cima do púlpito, em cima da plataforma pregando a palavra. Tem uma história que eu mandei para vocês de uma senhora que o ministério dela era no aeroporto. Ela comprava passagem com 30 dias de antecedência e ficava no aeroporto pregando a palavra para quem chegasse, que não pode pregar no aeroporto. Aí quando alguém vinha falar assim, não pode falar, e colocava a plaquinha no carrinho de bagagem, Jesus está voltando, Jesus está chegando, se converta, e colocava ali na frente, atrás, e ela orou por muita gente. Falou com muita gente. Testemunho que nós ouvimos, eu mandei para os irmãos lá nos grupos, pessoas que vinham para turismo sexual nessas cidades de turismo, pegava o avião de volta, já ia embora, pela palavra dela. Uma senhora de 80 e tantos anos. Então, uma anônima, dormia sentada na cadeira do aeroporto, tomava banho de canequinha, de gato, e ficava 30 dias no aeroporto. Aí pegava o avião, então quando vinha a ANAC, só não pode falar essas coisas aqui, eu sou passageira, está aqui, ó, comprei passagem. Aí não podia tirar ela de lá, era passageira. Aí ela ia, comprava para outro lugar e ficava mais 30 dias lá pregando, e depois voltava para casa. Esse era o trabalho dela. Um trabalho anônimo. Ganhou muitas almas. Essa mulher, irmãos, com o coração voltado para a obra desse jeito, e tem muita gente que, para ir no culto, é uma dificuldade para adorar a Deus, é uma batalha para ir para a igreja, é uma luta para adorar a Deus. Aí vem meio que amarrado, meio que... Posso continuar, irmãos? Eu tenho que falar essas coisas para vocês, irmãos. Outros recebem talentos de Deus, nós vamos ver. Recebe talentos, recebe chamada, enterra o talento. Não quer fazer. Quando nós recebemos, vamos lá. Mateus 25, verso 14. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles, e granjeou outros 5 talentos. Da mesma forma, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra, e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos, e fez contas com eles. Esse é o tribunal de Cristo. É o dia de prestarmos contas daquilo que nós fizemos. Não para sermos salvos, nós vemos ali, ó. Mas para nós recebermos o galardão, a recompensa. Muita gente, irmãos, vai queimar tudo que fez. Paulo usa uma metáfora ali, é um homem que escapou de um incêndio, só sai com o corpo, com a roupa queimou tudo, os bens queimaram tudo, a casa queimou tudo. É uma pessoa salva através do incêndio. É essa a figura de Paulo.
nem com a roupa a pessoa escapa, porque não vai ficar nada das obras que foi feito para Deus. Isso é triste, irmãos. Isso é triste. Isso é triste. Porque Deus julga os motivos dos nossos corações. Ele sabe por que fazemos ou não fazemos. E tantas pessoas com talentos, Deus deu talento para você multiplicar o seu talento. Não é para enterrar, não é para esconder. Teu talento é para você usar na obra de Deus. O talento é para você multiplicar. Você tem 5, vai granjear mais 5. Você tem 2, vai granjear mais 2. Glória a Deus, aleluia. Tem chamado de pregar, vai esmerilhar, aleluia, a tua espada, vai estudar, vai fazer curso, vai se aprofundar, aleluia, vai buscar mais de Deus, para ter mais para entregar. Você canta, se aprimora, faz curso de canto, você toca, se aprimora, não faz de qualquer jeito, não chega em cima do horário, não chega aqui sem ensaiar, não chega aqui sem saber qual hino que vai cantar, chega de qualquer jeito, se esmere, porque o Senhor da Seara está vendo o que você está fazendo, do jeito que você está fazendo, como você está fazendo, se tem zelo ou não. A Bíblia diz, sede zelosos no Espírito. Maldito é aquele que faz a obra de Deus relaxadamente. Maldito. Tem maldição. Aí depois a coisa não dá certo, não sabe por quê. As coisas começam a travar, não sabe por quê. Continuando aqui. 20. Então aproximou-se o que recebera os 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo, Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. E o seu senhor lhe disse, bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do seu senhor. Se você não gosta do culto aqui, para onde nós estamos indo é só culto. A eternidade, de eternidade, de eternidade, a eternidade. Então, se você não gosta de culto, você não vai poder ir para lá. Porque lá é só louvor. Lá é só adoração. Não tem como chegar lá. Se o teu coração, eu vejo, irmãos, tem pessoas que amam estar na igreja. Que amam estar aqui. Que amam e se esforçam. Tem gente que vem de manhã para a escola dominical, chega do trabalho, trabalhou a noite inteira, mas vem de manhã, porque tem prazer de estar aqui. Outros acham que domingo tem que acordar 10 horas da manhã, 11 horas, e que é chata na escola dominical, que é monótono, porque o coração não está aqui. O coração não está na obra. O coração está distante. Mas tudo isso vai ser julgado. Tudo isso, irmãos, vai vir à tona, vai se manifestar, conforme Paulo diz. Dura essa palavra, mas isso é real. Vocês precisam saber disso. O que vai acontecer? 22. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse, Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis aqui com eles granjeei outros 2 talentos. Disse-lhes o Senhor, bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. O que nós fazemos aqui, irmãos, é pouco para Deus. É muito pouco. Não é nada. Mas o pouco que nós fazemos com qualidade, Jesus vai dizer, bom e fiel servo. Você foi fiel no pouco. Você foi fiel no pouco que eu te dei. Agora você vai ser colocado sobre o muito. Entra no gozo do teu Senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse, Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro,
que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste, e atemorizado escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com os juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem os 10 talentos. Essa é uma palavra, porque qualquer que tiver será dado e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem ou pensa que tem, lhe será tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Vamos mais. 2 Coríntios 5:10. Seremos julgados pela nossa conduta. Segunda Coríntios 5:10. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Tudo que nós fizermos aqui, nós vamos prestar contas para o juiz. Tudo. Nossos pensamentos, nossas atitudes. Ainda, 1 Coríntios 4:5. 1 Coríntios 4:5. Assim, nada julgueis antes da hora devida, aguardai até que venha o Senhor, o qual não somente trará à luz o que está em oculto nas trevas, mas igualmente manifestará as intenções dos corações. Então, nesse momento, cada pessoa receberá de Deus a sua recompensa. Não julguem. Nós não estamos aqui para julgar ninguém. Mas tudo que estiver oculto, tudo que estiver escondido, vai se manifestar. E será conhecido de todos. E Deus vai dar a recompensa para cada um segundo as suas obras. Não pense, irmãos, que ninguém está vendo o que nós falamos, o que nós fazemos, o que nós pensamos. Tudo está patente aos olhos de Deus, está claro, está aberto. É que o juízo não é aqui. E tem muita gente que acha que não acontece nada, então é porque Deus está concordando. Mas tudo vai ser levado diante de Deus e vai ser trazido à tona. Muitas coisas escondidas, muitos pecados, muitas amarguras, elas vão vir à tona. Por isso, irmão, nós temos que resolver isso agora. O tempo é agora. Jesus disse: se tem alguma coisa, deixa a tua oferta e conserta depressa. Resolve depressa, antes que você vai ser entregue aos atormentadores. E vai ter que pagar cada centavo da sua dívida.
tudo que está escondido. Pecados de estimação, tudo isso vai vir à tona. As obras vão ser provadas. Tudo vai ser manifesto. Uma outra coisa que vai ser julgado também, presta atenção nisso, é o jeito que nós tratamos os irmãos. Cada irmãozinho desse custou o sangue de Cristo. Cada irmãozinho desse custou o sangue de Cristo. E se você maltratar, e se você escandalizar, e se você colocar para fora da igreja um pequenino desse, por maus tratos, Deus vai te chamar no juízo. Você vai ter que dar conta de uma alma dessa. Vamos ver? Romanos 14. Romanos 14, 10. Acompanhem comigo. Mas tu, porque julgas teu irmão, ou tu, igualmente, porque desprezas teu irmão, pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus. 11. Porquanto está escrito, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que eu sou Deus. 12. Deste modo, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Volta no 10, irmã, por favor. Quem está na letra? Ah, Rian, isso, 10, Rian. Porque julgas teu irmão, porque despreza teu irmão? Irmão, isso aqui é sério. Isso aqui é grave. Quantas pessoas que a gente tem que visitar, porque foi machucado por A, por B, por C. Pessoas não medem as palavras, não medem, fala mal, calunia, fala dos outros. Irmão, fecha essa boca em nome de Jesus e não fale mal das ovelhas de Cristo. É sério, é grave, é perigoso. Você vai ter que prestar conta. E como é que vai prestar conta? E como é que você vai dar o seu sangue? Você vai morrer na cruz por aquela ovelha que se perdeu? Como é que nós vamos prestar conta de uma alma? Então, cuidado, não julgue, não despreze. Respeite, ame, tolere, suporte, ore. É isso que a Bíblia manda fazer. Tem um problema? Ora. O problema é grande, jejua. Se um dia não está bom, jejua 3, mas não fala dele, não fica espalhando, não fica caluniando, não fica criticando. Trata o irmão com carinho, trata o irmão com respeito, trata o irmão, a Bíblia fala, com preferência, com honra, como superiores a nós mesmos. O jeito que nós tratamos os irmãos, isso vai ser cobrado. Nós vamos prestar conta do trato. Isso aqui é trato com os irmãos. Vamos ver mais. Gálatas 6, 9 e 10. Acho que agora eu estou descobrindo por que os pastores não pregam domingo essa palavra. É só para sala de aula, para seminário, de escatologia. Aleluia. Mano, mas está na Bíblia.
Eu posso pregar o dia que o Espírito Santo tocar, né? Glória, não posso pregar fora dela. Eu não posso inventar coisas. Mas está aqui, está escrito. Então eu posso pregar. E eu sou chamado para pregar. E eu tenho responsabilidade de pregar isso para a igreja. Gálatas 6, 9 e 10. E não nos desfalecemos de fazer o bem. Se não desistirmos, colheremos, receberemos a recompensa no tempo certo. 10. Sendo assim, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, principalmente aos da família da fé. Principalmente aos da família da fé. Porque são servos de Deus, são comprados pelo sangue do Cordeiro, são pequeninos diante de Deus, e nós temos que tratar essas pessoas muito bem. Abraçar, cumprimentar, honrar. Se tiver precisando de alguma coisa, vamos socorrer, ajudar. Aleluia, vamos para o céu junto, vamos para o céu junto. Está fraquinho, vamos orar, não vamos criticar não, não vamos falar, não vamos julgar não, vamos ajudar, vamos orar, vamos visitar, vamos para o céu, porque o tempo está acabando, a igreja na terra já está acabando, e nós já vamos chegar para, aleluia, a nossa eterna morada. Jerusalém é logo ali. Mais um pouquinho. Mateus 10, 42. Dez 42 de Mateus. E qualquer que tiver dado, só que seja um copo d'água fria a um desses pequenos, em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo nenhum perderá o seu galardão. Se você servir um irmão, ajudar um irmão, em nome de discípulo, de maneira nenhuma você vai perder o seu galardão. Porque tudo que preste atenção, tudo que você fizer para um pequenino de Cristo, está fazendo diretamente para Ele. Lá nesse dia, Ele vai dizer assim: eu tive sede e me deste de beber. Eu tive fome e me deste de comer. Eu estive nu e me deste de vestir. Eu estive na prisão e foste me visitar. Aí vão dizer assim: Senhor, mas quando nós te vimos assim? Quando, Senhor Jesus, que nós te vimos assim? Aí Jesus vai responder: todas as vezes que vocês fizeram lá no céu, todas as vezes que vocês fizeram a um dos meus pequeninos, a mim fizestes. Quando você dá um copo de água fria para um discípulo de Cristo, de maneira nenhuma você vai perder o seu galardão. É o que está escrito aí. E aí Jesus também vai dizer para outras pessoas: tive fome, não me deste de comer. Tive sede, não me deste de beber. Estive nu, não me deste de vestir. Estive na prisão e não foste me visitar. Aí Jesus vai perguntar, vão perguntar para Jesus: Senhor, mas quando nós te vimos assim e não fizemos nada? Quando te vimos assim e não fizemos nada? Todas as vezes que deixarem de fazer alguma coisa para os meus pequeninos, deixaram de fazer para mim.
Vocês puderam fazer, vocês puderam ajudar, e não ajudaram, e não fizeram. Afasta de mim. Aquele dia, irmãos, vai ser grande a surpresa. Vai ser grande a surpresa. Mateus 24, 45. Já estão terminando. Esse é o tribunal de Cristo. Quarenta e cinco a 51. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Porém, se aquele servo mau disser consigo: o meu Senhor tarde virá, e começar a espancar os meus conservos, e a comer e a beber com os temulentos, virá o Senhor daquele servo num dia em que o não espera, e na hora em que ele não sabe, e separá-lo-á, e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Jesus está demorando. Ele me deu uma responsabilidade, mas ele está demorando muito. Acho que ele nem vem. Aí começa a espancar os conservos. Começa a maltratar. Lá em Cantares, irmãos, tem um texto, eu não lembro agora de cor. Se eu não me engano, é no capítulo 5, mas não procura não, porque diz que a noiva, ela sai no meio da noite pelas ruas da cidade. O noivo vem, é aquele texto que fala que ele põe a mão na maçaneta, e a mão dele está cheia de mirra, e ela fala assim, ele vem no meio da noite, madrugada, aí ela fala assim: eu estou cansada, eu já estou deitada, eu não vou abrir a porta, eu não vou te atender. Aí o noivo vai embora, e ela fica dormindo, ela fica deitada, ela fica entre os lençóis. Aí ela diz: mas parece que é o noivo, estou sentindo o cheiro do perfume dele, é o meu noivo, ele veio, bateu a porta, eu não atendi. E ela rapidamente se troca, sai pelas ruas da cidade procurando o noivo, na madrugada, mas não encontra. Aí os guardas da cidade encontram essa moça, no meio da madrugada, e espancam ela. Os guardas do rei. Quem são os guardas do rei? Somos nós. A noiva desorientada,
ela apanha, ela é espancada pelos guardas do rei. Quantos irmãos estão fora da igreja por uma palavra, por uma calúnia, por uma perseguição? Quantos e quantos estão desviados e não têm forças para voltar? Quantos que os problemas que eles tiveram não souberam tratar? Eu conheço muitos deles. E ao invés da igreja buscar para levantar crítica, acusação, julgamento, são os guardas do rei espancando a noiva. Tudo isso, irmãos, terá que prestar contas. Nós vamos ter que prestar contas de tudo que nós fizemos, de tudo que nós falamos. Cada palavra está registrada. Quando eu era moço, eu fui para a igreja, eu comecei a estudar essas coisas. Eu ficava pensando assim, com a minha mentalidade de adolescente: como é que Deus tem tudo gravado? Como é que Deus tem... Eu ficava tentando imaginar. Hoje, irmãos, é fácil entender. Eu posso puxar conversas aqui de 3, 4, 5 anos. Em conversas registradas. Se o homem inventou uma tecnologia dessa para gravar tudo que nós falamos, bom ou ruim, o homem, imagina Deus. Lá no arquivo dele tem tudo guardado. Porque como que ele vai julgar? Como que ele vai retribuir? Como que ele vai nos dar galardão ou repreensão? Tudo está gravado. Por isso que nós temos que nos arrepender, pedir perdão, acertar, corrigir. Aqui. Não esperar chegar lá. Tem que corrigir aqui, no caminho. Tudo que impede a nossa comunhão com Deus, tudo que impede o nosso trabalhar na obra, que resolva aqui, resolva logo, urgente. Desenterra os talentos, desenterra os talentos. Deus vai te pedir conta. Para encerrar, irmãos, esta mensagem. Na verdade, irmãos, eu estou pregando para mim. Há muitos anos atrás, eu não queria mais ser obreiro. Eu não queria mais ministério. E eu pensava assim, ministério só dá dor de cabeça. É trabalhoso. Ser pastor é trabalhoso. Os irmãos viram aqui o pastor Júlio falando, né? Como é difícil pastorear uma congregação pequena como Macatuba. E pode ser pequena, pode ser grande, é difícil do mesmo jeito. E eu não queria.
Escute bem o que eu vou falar para os irmãos. Eu simplesmente abandonei a obra. Não quero mais, vou cuidar da minha vida, vou abrir uma empresa, eu vou ser um empreendedor, e eu não quero mais saber desse negócio de igreja. Por quê? Me decepcionei. O pastor, teve um moço, depois mais na frente, anos na frente, ele me pediu perdão. Mas até lá eu já tinha feito estrago já. Ele queria ser consagrado ao diaconato, e eu tinha acabado de chegar na igreja. Era a minha primeira igreja. Aí ele saiu falando. Aí logo teve consagração e eu não levei. Porque eu não conhecia, eu era novo pastor, nem sabia como é que era isso. E eu tinha acabado de chegar na igreja e logo teve consagração. Aí ele saiu, irmão, de casa em casa. Irmãos, cuidado com essas pessoas que saem falando de pessoas, saem falando de pastores de casa em casa. Não abra a tua porta para maldição. Não entra nisso. Não entra nisso. Não entra. Porque o pastor está com o pé no meu ministério, está segurando meu ministério. Eu? Segurando o ministério de alguém? Está com o pé no meu ministério. E depois eu fui vendo umas coisas, irmãos. Eu fui vendo porque a gente é muito exposto. Todas as decisões, uns gostam, outros não. Uns aceitam, outros não. Dificilmente a gente encontra servo na igreja. Pastor, eu estou aqui para servir. Como o Marquinho, pai do André. Marquinhos sempre falava para mim assim, ele era meu segundo pastor. Sempre falava, pastor, tinha irmãos que vinham aqui e falavam assim, ó, põe o pastor na parede. Faz isso, cobra ele isso aqui, isso. Ele falou assim, eu não. Eu estou aqui para servir. Se você quiser cobrar e pôr o pastor na parede, vai você. Mas vê se vem. Os covardes ficam falando por fora. E aí, irmãos, essas e outras. Falei, sabe de uma coisa? Chega. Eu simplesmente enterrei o ministério. Por causa de outras pessoas. Eu deveria ter olhado para quem me chamou e me deu o ministério, e não para outras pessoas que estão do meu lado. Porque naquele dia, você vai enterrar o talento, e ele vai perguntar, por que você enterrou? Por causa do A, por causa do B, por causa do C. Aí ele vai falar, mas quem te chamou e quem te deu o talento? Era comigo que você tinha que tratar, e não por causa do A, por B e por C. Passados anos, entreguei o ministério e perdi a minha fé. É isso que acontece, é por tabela. Entrega o ministério, daqui a pouco está fora da igreja. É matemático, é lógico isso. Isso é lógico. E é isso que eu vi durante anos. Cansado, pastor, estou cansado, não quero mais, está aqui. E quando eu falava, estou cansado, Senhor, estou cansado do ministério, a palavra que vinha era assim, ó, se te cansas, competindo com os homens que vão a pé, e se você competisse com os que vão a cavalo? Foi isso que Deus falou para Jeremias. Está cansado com os homens? Está cansado de... porque fala isso, aquilo e aquilo outro? Segura a mão no arado e não olha para trás, porque quem olha para trás não é digno de mim. E aí, meus irmãos, passou o tempo, tá, eu fora da igreja. Estava no hotel, em Curitiba. E já fazia tempo que não ia para a igreja. Fazia tempo que não ia para o culto. Não tinha mais prazer no culto.
não tinha mais prazer de estar na igreja. Essas coisas, irmãos, corroem a nossa alegria de estar na igreja. Quando você começa a prestar atenção nos outros e tira os olhos de Cristo, de quem te chamou, autor e consumador da fé. Por isso que diz: olhai para o autor e consumador da vossa fé, que é Cristo Jesus. Tira os olhos dele, começa a colocar os olhos nos caluniadores, nos perseguidores, afunda. Aí vai dizer: não tem jeito, melhor abandonar isso, eu não preciso disso. Foi isso que eu pensei: não preciso disso, vou cuidar da minha vida. E para encerrar, eu fui fazer parte de uma empresa, eu ganhava dinheiro palestrando, fazendo isso aqui que eu estou fazendo com os irmãos, no palco, e eu apresentava os produtos da empresa, e fui um dos melhores vendedores na época da empresa. Estava indo bem, ganhando dinheiro, bastante dinheiro, mas fora da igreja, sem tempo para ir para a igreja. Estava em Curitiba, num quarto de hotel. Aí eu senti primeiro a presença do Espírito Santo. Aí ele chegou perto de mim, logo eu reconheci aquela presença, porque fazia anos que eu não sentia. Eu senti a presença dele chegar naquele quarto. Eu senti, eu já parei. Aí ele falou assim para mim, eu ouvi a voz dele. Falou assim para mim: o talento que eu te dei não é para você ganhar dinheiro, é para você fazer a minha obra. Eu ouvi, irmãos, eu ouvi. Ele falou comigo. Por isso que eu estou falando para os irmãos aqui. O talento que eu te dei é para você fazer a minha obra. É um privilégio servir a Deus aqui na terra. E hoje o meu maior prazer é cuidar de vidas, é visitar, é orar por pessoas, é ir nos hospitais. Esse é o meu maior prazer. E eu faço isso, irmãos, com alegria no meu coração. Aleluia, glória a Deus. Eu me rendi ao Senhor e disse: Senhor, eis-me aqui. Nunca mais eu deixo a tua obra. Nunca mais eu deixo de pregar. Nunca mais eu abandono o ministério. Aconteça o que acontecer. Aconteça o que acontecer. E aconteceu, irmãos. Primeira coisa que aconteceu: perdi tudo que eu tinha de dinheiro, todos os bens, tudo. Eu precisava de cesta básica que a igreja levava para mim. Naquele dia que o Espírito Santo falou comigo que o talento que eu te dei não é para você ganhar dinheiro, mas para fazer a minha obra. Eu liguei para a Renata. Eu falei: Renata, quando eu chegar em Brasília, nós vamos para a igreja. Eu vou recomeçar. Deus me chamou. Cheguei em Brasília no sábado. Renata foi buscar no aeroporto. Eu já falei para ela: Renata, vamos procurar uma igreja. Nós precisamos ir para a igreja. E eu já chegava irritado, estressado, brigava com ela. Brigava por telefone, não podia nem conversar por telefone. Brigava por telefone, pessoalmente brigava. Casamento destruído. Já estávamos a ponto de separar. É isso que o diabo faz, irmãos. Ele te rouba o talento, ele te rouba aquilo que você faz na igreja, na obra. Depois ele te tira da igreja, depois arrebenta com o teu casamento, termina com a tua família, destrói a tua família. É isso que ele faz. Porque ele veio matar, roubar e destruir. Falei: Renata, nós vamos para a igreja. Eu orei: Senhor, me perdoa o desprezo que eu tive com as tuas coisas. Eu me senti um Saul que desprezou a primogenitura por um prato de lentilha. E a primeira vez, depois disso que eu estive numa reunião de obreiro, eu achava a reunião de obreiro cansativo. As reuniões que a gente participava no passado era o dia inteiro. Era muito cansativo. Chegava com dor de cabeça em casa.
Quando eu parei com o ministério, eu falei, graças a Deus, fiquei livre daquilo. Coisa chata, escola dominical. É o Espírito Santo que traz a gente aqui, irmão. É o Espírito Santo que nos dá prazer na igreja. Se não tem prazer na igreja, é porque o Espírito Santo já foi. Ele já se retirou. Porque uma pessoa cheia de Espírito Santo tem prazer de estar na igreja. Se não tem prazer de estar aqui, se acha os hinos tudo monótono, sem graça, se acha a igreja sem graça, a pregação é sem graça, é porque está faltando o Espírito de Deus na vida. Eu sei porque eu já vivi isso. Aí quando Deus me restaurou, a primeira reunião de obreiros que eu participei lá em Brasília, eu fiquei, irmãos, o tempo inteiro com a cabeça baixa e chorando. Eu falei, Senhor, eu desprezei tudo isso por uns 10 anos. Viajei o Brasil inteiro. E desprezei a tua obra. Deixei a tua obra. Eu falei, Senhor, eu não sou digno de estar aqui. Eu me sentia como Saul. Eu chorei, 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 chorei. Os cultos, quando eu voltei para a igreja, começava a cantar, eu chorava. Começava a cantar, eu chorava. Chorava o culto inteiro. O culto inteiro. Os irmãos até estranhavam, ficavam olhando para nós. A gente chorava. Mas não chorava de tristeza. Chorava de alegria. Da presença do Espírito Santo ali. Aí eu que não queria saber de igreja. Fiquei 10 anos distante. Quando o Espírito Santo me chamou, a gente ia a pé, 5 quilômetros para a igreja. Miguel no colo, não tinha carrinho, o Miguel chegava suado lá na igreja. A gente ia no círculo de oração, eu ia na oração de manhã, eu ia nos cultos à noite. A gente ia debaixo de chuva. Teve uma vez que a gente estava indo para a igreja, e era longe o lugar que a gente morava da igreja, nos davam 5 quilômetros e não tinha nada no caminho. Lá em Brasília, era só pasto dos dois lados. Eu morava num condomínio afastado. E era só pasto dos dois lados. Matos. E a terra batida, depois asfaltaram. E aí nós estávamos indo para a igreja. Pegamos chuva no meio do caminho. Aí o ônibus passou e viu eu, a Renata, Gabriel, Rafael, Miguel no colo. Bebezinho, recém-nascido. Aí o motorista parou, abriu a porta e falou, onde vocês estão indo? Eu falei, Vila Planalto, entra aqui, eu deixo vocês lá. Mas eu não tenho dinheiro para pagar passagem. Não tem problema, entra aqui que eu deixo vocês lá. Uma outra vez a gente foi levar o Miguel para fazer exames, né, ele é recém-nascido no posto de saúde. E estava voltando a pé com ele, debaixo do Brasília é um sol quente. E voltando com ele, aí parou a viatura da polícia militar. Onde vocês estão indo? Eu falei, estamos indo lá no Lakeside. Entra aqui que eu levo vocês lá. Aleluia. Nós somos de viatura. Glória a Deus. E o Miguel gritando. Todo pulmão. Aí o policial falou, fica tranquilo. Eu também tenho um filho pequeno, ele também chora. Deixa ele chorar. E nós somos de viatura. Chegamos lá no condomínio de viatura. Mas nós não perdemos cultos. Nós não perdemos cultos. Eu ouvi a voz do Espírito Santo. O talento que eu te dei é para você fazer a minha obra. Depois o Miguel ficou doente. Os irmãos aqui, muitos viram isso. Miguel internado. E eu lá junto com os irmãos trabalhando na obra. Pastor Fernando viu isso muitas vezes. Osmarzinho, o menino no hospital, correndo risco de vida. E eu lá ajudando os irmãos, trabalhando na obra. Eu falei para Jesus,
nunca mais eu deixo a tua obra por nada. Por nada. Até aqui me ajudou o Senhor.